Oi, gente. Namastê. Passando aqui para falar sobre a vibração de setembro. Entramos aí, Sol em Virgem, mês dos virginianos. Quem me segue que é virginiano, que nem eu aqui? Que sou virginiana puro sangue, virginiana com Marte em Virgem. Finalmente estamos aí no nosso inferno astral, né? Que eu costumo chamar de colheita astral. Depois, quem quiser entender um pouco mais, lá no meu vídeo de inferno astral eu explico um pouco sobre isso, né? Que o inferno astral, ele nem sempre é o inferno astral. Depende muito bem de como a gente tem trabalhado, né, a nossa vida nesse período de um ano. Se a gente tem trabalhado isso muito bem, tem se trabalhado interiormente, o inferno astral ele é mais suave. Mas e aí, os virginianos estão sentindo como? Se trabalharam muito bem nesse período, não se trabalharam, estão sentindo o inferno astral, como é que tá isso? Bom, então esse Sol em Virgem, vamos falar sobre os pontos aí do mês de setembro, tá? Da vibração do mês de setembro. Esse Sol em Virgem, ele é extremamente favorável para cuidar da saúde. Então, se tem um check-up, uma coisa que você precisa ver, se os seus suplementos você não tá tomando, se tem alguma coisa que você observa que não tá legal, que você poderia fazer mais pela sua saúde, né? É um período de se pensar nisso. Muitas vezes a gente só vai pensar na saúde quando a gente perde, né? Na hora que a gente tá mal, aí a gente pensa o quanto é importante. Às vezes a gente fica pensando em outras coisas, né? Dinheiro, em prazeres, enfim, em outras coisas, e acaba não vendo a coisa essencial que é esse corpo, né? Que nos foi dado para usarmos, né? Ele para um aprendizado espiritual. Então, eu considero muito importante esse mês para você fazer um check-up geral e ver onde você não está se cuidando como poderia. Também é um momento para você pôr ordem na vida. Se tem alguma coisa que está meio bagunçada, alguma coisa que você está procrastinando, é um mês muito favorável nesse sentido. Se deve tomar um pouquinho de cuidado com não ficar excessivamente crítico e aí, consequentemente, ficar vendo o lado negativo das coisas. Ficar reclamando da vida, né? Quem de vocês conhece alguém que fica sempre reclamando da vida e sabe o quanto isso incomoda, né? Normalmente a energia da reclamação, ela é muito densa, né? E tem algumas pessoas que acabam viciando em reclamar, em se sentir vítima da vida, é sempre o coitadinho de mim, a mim não dão valor, a mim não, sempre aquela mesma ladainha. E isso é um problema, principalmente porque essas pessoas elas acabam ficando meio que doentes com isso, né? É uma coisa que vira um vício. E as pessoas acabam não querendo ficar perto de pessoas assim. Porque, na verdade, quem vai querer ficar perto de gente que só fica vendo o lado negativo da vida é pessoas que também estão nessa vibe. Porque pessoas que estão vendo o positivo, trabalhando o otimismo, trabalhando a fé, vão querer distância dessas pessoas, até mesmo porque a frequência é muito diferente. A vibração não bate, dá um choque, né? Mercúrio vai estar no signo de Libra a maior parte do mês e é muito favorável para parar arestas. Então, se você tem algum clima com alguém, né, alguma coisa que você falou demais, que você julgou, que você às vezes criou algo desnecessariamente. Quantas vezes a gente fala algo que depois a gente pensa e aquilo foi desnecessário, né? Aquela velha frase, né? Perdeu a oportunidade de ficar quieto. E aí depois você observa e fala, mas por que eu falei isso? Mas onde eu queria chegar com aquilo? E muitas vezes você percebe que por trás daquilo que você falou tinha algum tipo de tentativa de manipulação, ou tinha uma tentativa até de machucar o outro, né? De fazer mal ao outro, que é uma coisa que nem sempre a gente faz conscientemente, né? Muitas vezes as pessoas fazem isso sem pensar, vou fazer para o mal ou vou fazer para machucar, mas inconscientemente está aquilo. E aí depois quando se analisa, se observa. Então o Mercúrio no signo de Libra é bom para desfazer esses climas e também é um ótimo mês aí esse Mercúrio posicionado no signo de Libra a maior parte do mês para vocês estudarem questões criativas, fazerem atividades criativas, tudo que for mais ousado, que for trabalhar harmonicamente dentro da sua vida de uma forma mais, digamos assim, artística e criativa é bem-vinda nesse mês.
Vênus vai estar a maior parte do mês no signo de Leão, as pessoas ficam mais exigentes, mais intensas, mais exuberantes e mais generosas, como é o posicionamento do Vênus em Leão. Porém, também mais exigentes. Logo, se deve tomar um pouquinho de cuidado com você cobrar demais do outro e também com agir no amor de forma displicente. Tudo que você agir amorosamente nesse mês agora de setembro de forma mais displicente, fazer de qualquer jeito, não ligar, pode acontecer que aquilo acabe gerando, digamos, uma briga maior do que a necessária. Então é um mês bom para o amor? É um mês muito bom para o amor, mas cuidado com não se doar por inteiro, se doar mais ou menos, porque as pessoas vão estar com certeza mais exigentes nessa área. Vão estar, como eu vou dizer, mais intensas, porém também mais exigentes. Como é o posicionamento do Vênus em Leão, que é um posicionamento generoso, intenso, mas que também não se satisfaz com qualquer coisa. É um posicionamento muito forte. Amorosamente pensamos, né, que Vênus está aí posicionado em um signo que é um signo solar, né, um signo igíneo, regido pelo astro rei. Então a gente não pode deixar de notar que existe uma energia amorosa muito forte, não só pela questão afetiva, mas, como eu disse, pela questão da generosidade, da doação como um todo, ok? E eu vou tirar agora uma mensagem para o mês. Tirei dia 13 de outubro, gente. Agradeço eternamente por todos os bons e perfeitos presentes que eu lhe dou. Ó, que a gente estava falando de evitar reclamação. Qual é o oposto da reclamação, né? Gratidão, fé, pensar na solução ao invés de pensar na reclamação. Perceba que você sempre tem tudo o que precisa quando surge a necessidade. Você é o depositário de tudo que eu lhe forneço. Portanto, seja um bom administrador. Nunca tente possuir nada, mas use tudo o que você tem com sabedoria e compreensão. Você veio a este mundo sem nada. E você irá embora sem nada. Tudo que você tem, eu lhe dei para usar plenamente, enquanto você estiver neste plano terrestre. Nossa, eu acabei de falar disso, né, gente? Do nosso corpo, do sol em virgem, da saúde, do quanto o nosso corpo é um instrumento. Coadunou perfeitamente com o que eu tinha dito. Por que não aproveitar e agradecer tudo isso, mas tentando não se apegar? Tudo lhe foi dado livremente. Livremente dê às almas à sua volta. Compartilhe tudo que você tem e assim faça espaço para que mais coisas possam ser atraídas para você. Saiba que todos os seus desejos são maravilhosamente realizados se você viver pelas minhas leis. Faço questão de repetir essas sábias palavras. Saiba que todos os seus desejos são maravilhosamente realizados se você viver pelas minhas leis. Gosto muito desse final, gente, porque tudo se fala de lei da atração, de o segredo, de poder do pensamento, né? Se dão 1000 nomes para a mesma coisa que nada mais é do que fé, né? Que se você tiver a fé do tamanho de um grão de montanha, de um grão de mostarda, você vai mover uma montanha, aquilo que a gente sabe. Mas eu sempre achei que não é só lei da atração. Não é só o segredo, não é só pense e se realizará. Eu acredito piamente nesse finalzinho. Saiba que todos os seus desejos serão maravilhosamente realizados se você viver pelas minhas leis. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Que existe o karma também, e existe o dharma. Então, se você mentaliza, mas você também não tem merecimento, complica. Por isso que se deve sempre fazer ao outro o que você gostaria que o outro fizesse para você. E jamais fazer ao outro aquilo que você não gostaria que ele fizesse para você. Namastê.